Bom dia, meus irmãos! Sejam muito bem-vindos para mais um Sementes da Manhã. Eu tenho certeza que uma semente que eu liberar nessa segunda-feira pode mudar toda a sua vida. E ó, se é segunda-feira série nova, série nova. Você é segunda... tá dormindo. Não sei, não. Tá dormindo ali, gente. Peguei no flagra, orei ali, ó, tá, ó, batendo na cabeça, ó. Vai ter salário no final, não. Que isso? É tudo dela, gente. Ó, se é segunda-feira, é série nova. Série nova aqui no Semente da Manhã. Primeiro, bom dia, né? Fala de educação. Bom dia, bom dia. Gente, segunda-feira passou rápido a semana. Eu não sei vocês, mas eu senti que a semana passada voou, tá? Falamos sobre sabedoria. E sabedoria também é aproveitar os tempos. Sabedoria é aproveitar os tempos, tá? Então aproveite esse tempo precioso que você está recebendo. Já agradeceu a Deus hoje? Você acordou, você está respirando, você está vivo, você está viva. Então agradece ao Senhor, porque essa semana, meu irmão, minha irmã, nós vamos falar de um assunto muito, muito importante. E ó, é a dúvida da maioria das pessoas. A dúvida da maioria das pessoas. E é o assunto que nós vamos tratar essa semana, tá? Então durante essa semana nós vamos falar de quê, irmão German? Discernimento. Uau. Discernimento. Vocês vão sair daqui afiados essa semana, vão entender quando é Deus falando, se é Deus falando, como Deus fala. É o discernimento, tá? É o discernimento. Bom, antes da gente entrar aqui, se você não me conhece, eu sou o Sherman Viana e a minha missão é criar uma comunidade global de discípulos, com clareza bíblica, identidade firmada em Cristo e uma vida transformada. E eu quero ser o seu discipulador, é claro, se você me permitir. Que por falar nisso, ó, tá ficando pronto, a gente já falou, recebemos mais uma atualização agora. Tá ficando pronta a casa oficial dos discípulos e, obviamente, assim que ficar pronta, os primeiros a entrarem, a experimentarem, a desfrutarem, serão certamente os nossos alunos do discipulado bíblico, da nossa formação de discípulos, porque primeiro a gente vai abrir para eles, vamos mostrar para eles lá, primeiro, algo bem interno, vou marcar com eles, conversar com eles, vou mostrar como é que vai ser, e aí depois a gente abre para o público e mostra também como vai ser, tá? Vamos lá, durante essa semana, então, nós vamos falar sobre discernimento. E aí a gente precisa entender que, no tempo que nós vivemos, onde há tanta confusão mental, as pessoas não sabem mais o que é Deus, quando é Deus, como Deus fala, e várias dúvidas, várias incertezas, várias decisões para tomar, mas em um mundo que nós vivemos de diversas confusões, diversas opiniões. Internet, por exemplo, eu venho falando que deu voz para muita gente boa e gente ruim também. Em um mundo de tanta pressa, tanta velocidade, eu falo que é a geração micro-ondas, 3 minutinhos tá pronto, onde há tantas vozes falando, faz isso, faz aquilo outro. Não, se você faz isso, tá fazendo errado. Ó, se você quer fazer certo, é tanta coisa, é tanta instrução e de mesmo assunto de forma diferente que as pessoas estão ficando ansiosas. Verdade. A pessoa entra na internet, ela... Não, isso aqui agora você não pode fazer. Não, se você tá fazendo isso, tá errado. Esse dia eu tava até comentando com a Bruna, nutricionista é expert nisso, né? Eu não sou nenhum profissional da área, mas você vai não, ó, agora, gente, agora pode comer fruta. Não, agora não pode. Não, será o quê? Ó, tomar água errado. Se você... Eu falei, gente, é tudo errado. Eu não sei se você já viu esse vídeo, tem até um vídeo de um camarada ali. Não, mas você não pode comer fruta. Aí ele larga a fruta. Aí ele vai comer um negócio. Não, mas você não pode mais comer isso por causa disso. Aí ele larga. No final do vídeo, ele tomando a água. Ele pega a água pra tomar. Mas você sabia que tomar água é errado? Aí ele se estressa, joga tudo. Então, em um mundo onde há muitas vozes, muitas pessoas falando, muitas informações, a gente precisa de discernimento, meu irmão. Discernimento. Discernir. Nós precisamos aprender a discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Inclusive, coloca aqui para mim no chat, coloca aqui para mim nos comentários. Você tem dúvida? Ou você já teve dúvida? Ou está tendo uma dúvida se algo é da direção de Deus para você? Às vezes você está para tomar uma decisão, às vezes você está para... Enfim, você está num momento de escolha de sua vida, em alguma área. Você está com dúvida se foi Deus que falou, porque você ouviu alguma coisa, você sentiu alguma coisa, uma paz no seu coração. E eu vou te falar aqui nessa aula que nem sempre a paz no coração significa Deus falando. Verdade. Tem gente que acha que... não, eu tô sentindo paz no coração. Tô sentindo paz no coração, então é Deus falando. Cuidado, meu irmão. As emoções do homem, os sentimentos do homem, o coração do homem é enganoso. Cuidado. Então eu vou te falar isso aqui à luz da Bíblia, tá?
Então digita para mim no chat, nos comentários. A gente vai falar hoje, nosso texto-chave, nosso versículo-chave vai ser em cima de João. João, capítulo 10, verso 27, que inclusive é o livro que atualmente nós estamos lendo. É a epístola, não, perdão, é o evangelho, né? O evangelho que nós estamos lendo com os nossos alunos lá do Bible Club. O Bible Club é um programa de acompanhamento que nós temos na More Bible. Então, geralmente, são alunos nossos do discipulado, que avançaram para a escola de pregadores, e hoje estão no Bible Club. Ah, mas eu preciso estar num desses programas para entrar? Não, o Bible Club, ele já é um programa ali onde você não precisa passar por uma esteira de ensino nosso, né? Você já pode entrar direto no Bible Club, que é o acompanhamento mais próximo ali, tá? O link tá na descrição do link aí, tá na descrição do link do meu perfil aí, você vai entrar lá, você vai acessar o link, aí você vai ver lá, Clube da Bíblia. Você faz a sua aplicação lá, porque é por intermédio de uma aplicação no formulário, e aí você tem encontros comigo de 15 em 15 dias, você lê a Bíblia junto comigo todos os dias, eu mando áudio todos os dias no grupo, é um acompanhamento mesmo, tá? De 3 meses, e obviamente as pessoas que querem continuar com a gente ali, elas acabam renovando, vão ficando mais 3 meses, mais 3 meses, mais 3 meses, mais 3 meses, porque é um acompanhamento, é andar junto, tá bom? Então o link tá na descrição. Vamos lá, meus irmãos? Vamos lá, João capítulo 10, verso 27, e olha o que o texto diz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. A gente teria tanta coisa para falar aqui, porque o intuito aqui é a gente trazer de uma forma muito objetiva passos claros para você trilhar e fazer com que você viva uma vida plena em Deus. Esse é o meu objetivo também. Mas, dentre tantas as coisas que a gente poderia falar aqui, uma observação que eu quero fazer dentro desse texto é que a voz de Deus é inconfundível. Eu fico surpreso quando as pessoas ficam assim, ai, será que é Deus falando? Será que não é? Ai, meu Deus, como se a voz de Deus fosse confundível. Como se a voz de Deus e a voz de um ser humano fosse a mesma coisa. Como se a voz de Deus e a voz do cramunhão lá, do inimigo da nossa alma, fosse a mesma coisa. Não é, meu. Não é. Não, irmão, mas por que então eu tô com essa dúvida? Ah, aí você me fez uma pergunta inteligente. Por que você tá com essa dúvida? Olha só que coisa, eu vou te mostrar isso de uma forma muito clara, como se eu estivesse explicando para uma criança de 5 anos. Você imagina que, igual eu e a Bruna, de casado a gente tem 9 anos. De casado. Fizemos recentemente agora. Aí são 9 anos de casado, se relacionando, conversando com ela todos os dias, ouvindo a voz dela todos os dias mesmo. Sim. Assim, todos os dias mesmo. E assim, toda hora mesmo. mulher fala, essa é um estudo de uma vez, mulher fala 10 mil palavras por dia. É verdade? Homem fala 5, mulher fala 10. Diz aí. Ó, então, todos os dias eu ouço a voz da Bruna. Todos os dias eu estou interagindo com a Bruna. Todos os dias eu converso com a Bruna. E aí, se você me vira de costa e coloca 100 mulheres para falar a ordem que você quiser, você pode decidir a ordem. Pode botar a Bruna no meio, no início, no final. Decide a ordem que você quiser. Quando ela falar, eu descosto. Quando ela falar, eu sei que foi ela que falou. Eu não precisa falar muito, não. Não. Falou isso aí que ela falou, eu já sei. Pode botar para ela falar qualquer coisa. Porque não é pelo texto que ela vai falar. É pela voz dela. A voz dela para mim é inconfundível. A voz dela para mim é inconfundível. Você é inteligente, você já sabe onde eu quero chegar. Como assim, irmão Cher? Vou deixar mais claro ainda. Relacionamento. Eu me relaciono com a Bruna todos os dias. Eu converso com a Bruna todos os dias. Por isso a voz dela para mim é confundível. Ah, meu irmão. Se você quer que a voz de Deus se torne inconfundível para você, você precisa crescer nos 3 pilares bíblicos. Nos 3 principais pilares. Todo discípulo precisa crescer nesses 3 pilares. Vida de oração, não é de vez em quando. Vida de leitura da palavra, não é de vez em quando. O Bible Club, inclusive, tem ajudado muitas pessoas enquanto isso, porque eu vi lá, a gente faz uma pesquisa no formulário, muitas pessoas tinham falta de constância e falta de clareza, que acaba atrelando a falta de constância. As pessoas não leem porque não entendem e aí acaba abandonando. Então o Bible Club tem ajudado demais o pessoal por causa disso. E uma vida jejuada. Do jejum nós temos o nosso livro aqui, Jejum, inclusive, estou deixando o link na descrição dessa aula para você também. Uma vida jejuada. São os 3 pilares que você crescendo neles, você consegue ter mais clareza. Você consegue ter mais clareza. Porque tudo isso desenvolve a comunhão. A comunhão. O jejum, por exemplo, é a mortificação da carne e o alimento do espírito. Comunhão com Deus. A oração
Oração é você falar com Deus, comunhão com Deus. Leitura da palavra é Deus falando com você. Você ouvindo a voz de Deus todos os dias, na medida que você lê a Bíblia. Então você crescendo nesses 3 pilares, a voz de Deus vai se tornar inconfundível para você. É por isso que as ovelhas ouvem a voz. Como eu falei, teria tanta coisa aqui pra gente falar. A gente poderia falar do Bamidbar, que é no deserto, e as ovelhas são treinadas lá para ouvir a voz do seu pastor. E a variação do Bamidbar é Ledaber, que significa fala. Deserto não é lugar de silêncio, deserto é lugar de fala, as pessoas confundem. Deserto é lugar que se treina a ovelha, deserto é lugar que a ovelha começa a ter mais intimidade com o seu pastor, só tem a voz do seu pastor, corta todas as distrações. Ah, meu irmão, se a gente ficar aqui, a gente fica só nessa parte aqui umas 2 horas, tá? Mas a gente precisa avançar, ok? Vamos lá então, eu quero te passar aqui, anote aí porque é muito importante, 3 sinais bíblicos, porque se a gente quer andar bem, tem que andar à luz da Bíblia. 3 sinais bíblicos para discernir se é Deus falando. Anote isso aí que é muito importante. 3 sinais bíblicos para discernir se é Deus falando. Vou te dar 3 sinais aqui que, ó, se você seguir isso daqui, a voz de Deus vai se tornar inconfundível para você. Antes de passar o primeiro sinal aqui, deixa o seu like, porque é muito importante, ajuda demais aqui o Semente da Manhã. Aqui embaixo tem um botão do like, do joinha, do gostei. Essa é a forma que você me diz, inclusive, que o Semente da Manhã tem sido bênção para você, tem agregado na sua vida. Então deixa o seu like, deixa o seu joinha, por gentileza, nesse momento agora, para você não esquecer. Se inscreva no nosso canal e ativa o sininho para você nunca mais perder nenhum Semente da Manhã. E compartilha. Aproveita que a gente vai entrar agora aqui nos 3 sinais. Usa esse momento para você compartilhar. Então aqui embaixo tem uma setinha de compartilhar. Coloque nos seus status do WhatsApp, nos seus stories. Coloca no máximo de lugar que você conseguir, tá? Torne o Semente da Manhã conhecido para as pessoas que você queriam ver estar aqui. Que você queira ver estar aqui também. Essas pessoas, elas serão eternamente gratas a você. Eu te garanto isso. Elas vão chegar aqui, a vida delas vão mudar e elas vão se lembrar de você pelo resto da vida. Poxa, fulano um dia me compartilhou esse link. Eu nem sabia da existência do Semente da Manhã e comecei a saber por intermédio do fulano. Então, compartilha, tá bom? Nós vamos entrar aqui agora no primeiro sinal. Anota aí que é muito importante. Primeiro sinal. Deus nunca vai falar algo contra a palavra. Deus nunca vai falar algo contra a palavra. Esse aqui é o primeiro filtro. O primeiro filtro é esse. Deus não vai falar nada contra a sua palavra. Deus não vai contradizer a si mesmo. Se contradizer. Deus não vai. Deus nunca se contradiz a si mesmo. É por isso que tudo aquilo que Deus fala é por intermédio da sua palavra. E é por isso que eu defendo que andar segundo as Escrituras Sagradas, as Escrituras Sagradas é andar de forma plena. É andar de uma forma mais confiante possível. Porque a Bíblia não apenas contém a palavra de Deus, é o próprio Deus falando. Deus nunca, repito, nunca vai se contradizer. Ele nunca se contradiz a si mesmo. Por isso, ele nunca vai contra a sua palavra, aquilo que está nos Escritos. Não há nada novo debaixo do sol que já não tenha sido revelado, nas Escrituras. Então, se alguma direção, se algum sentimento, se alguma ideia ou alguma suposta resposta fere a palavra, fere a Bíblia, então não veio de Deus. Você já tem a sua resposta aí. É claro que para isso você precisa ter conhecimento bíblico. Como é que eu vou saber se o que Deus está me falando está contradizendo a palavra? Você tem que ter conhecimento bíblico. É por isso que eu falo. Sem conhecimento bíblico, você anda mal. Você se perde no caminho. Você é levado por qualquer vento de doutrina. Por quê? Você não sabe o que está na Bíblia. Você não tem conhecimento bíblico. Aí a pessoa vai lá, fala qualquer coisa. Você come aquela comida. Você está comendo qualquer comida. Está comendo qualquer comida, qualquer alimento. Isso está te causando mal, sem você saber. Só te causando mal. Por isso que dentro do nosso programa de formação, por exemplo, a gente defende o quê? Todo discípulo ele precisa ter conhecimento dos 13 principais assuntos bíblicos. Para começar bem, ele precisa ter conhecimento, dominar os 13 principais assuntos bíblicos. Que, por sinal, a gente dá esse treinamento dentro do nosso programa de formação do discipulado bíblico na MBA, na nossa plataforma de estudo na More Bible Academy, tá bom? Inclusive tem até a apostila que eu mando direto para sua casa, tá? Tá aqui o material de apoio e também tem certificado
de participação, mostrando que você foi discipulado por mim, dentro do nosso instituto de ensino, tá? Mochão, como é que eu faço para entrar no discipulado bíblico? Link na descrição e link no fixado dos comentários também, tá? Tô deixando o link aí, só você acessar o link, ok? Vai ser um prazer ter você caminhando com a gente. Então tem muita gente, por exemplo, que fala assim, tô sentindo paz no meu coração. Você já ouviu pessoas falando isso? Sim, com certeza. Foi Deus, por quê? Porque eu tô sentindo paz no meu coração. Meu coração tá em paz. Mas nem toda aprovação de Deus, aliás, nem toda paz significa aprovação de Deus. Verdade. Nem toda paz no coração significa que Deus está aprovando. Isaías, capítulo 8, verso 20, diz assim, a lei e ao testemunho. Esse aqui é craseado. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a alva. Jamais verão a alva. Então, se aquilo que você está considerando colide, entra em choque com os princípios bíblicos, não importa se é bonitinho, se é maravilhoso, se está dando friozinho na barriga, se o coração está em paz, não é de Deus. Se está colidindo com a palavra, não é de Deus. Simples assim. Vamos lá para o segundo sinal bíblico. Anota aí. A voz de Deus produz clareza espiritual. Vírgula, não confusão carnal. A voz de Deus produz clareza espiritual, não confusão carnal. Entenda uma coisa, meu irmão. Quando Deus fala, redobre a sua atenção aqui, ó. Quando Deus fala, pode até haver um conforto. Pode até haver um conforto, mas também tem confronto, por muitas das vezes. Porque eu falo que aquilo que me confronta, aquilo que não me confronta não muda. Precisa me confrontar. Tudo aquilo que me confronta tem poder de me mudar também. É por isso que quando eu leio a Bíblia, o tempo todo ela está me confrontando. Então entenda uma coisa. Quando Deus fala, pode até haver confronto. Pode até haver temor. Responsabilidade. Mas no fundo sempre tem direção. Deus nunca vai te deixar nas escuras. Sempre tem direção. Por mais que ele não revele o caminho inteiro de cara. Assim como ele não revelou para Abraão, quando mandou sair da sua parentela. Assim como ele não revelou para Samuel, quando ele envia para a casa de Jessé, porque lá ele iria mostrar quem seria o próximo rei de Israel. Mas Deus sempre dá uma direção, ó, você vai lá para a casa de Jessé. Abraão, você precisa sair da sua parentela. Aí você vai para uma terra a qual eu vou te mostrar no caminho. Entenda, quando Deus fala, tem confronto, tem temor, tem responsabilidade. Porém, tem sempre direção ao final, meu irmão. Tem sempre direção. Deus tem direção para você. Então, entenda essa semente. A voz de Deus produz clareza espiritual, não confusão carnal. Se tem confusão, se o seu coração está pesado, se você está confuso, Deus não está nessa situação. Deus não falou ainda, tá? Porque quando Deus fala, ele fala com clareza. E nós vamos chegar agora no nosso último ponto. Último ponto. Antes de você anotar, para aqueles que gostam de ir para a Bíblia, como eu, aqueles que gostam de olhar a luz da Bíblia, nós temos um texto, por exemplo, lá em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 33, que diz, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Deus não é Deus de confusão. Mas se tem confusão, meu irmão, Deus não está no meio. Acabou. Simples assim. Isso não significa, eu preciso falar isso aqui porque senão as pessoas vão interpretar isso errado. Isso não significa que toda a direção de Deus vai ser uma decisão fácil. Vou repetir. Isso não significa que toda a decisão de Deus, tudo que Deus falar para você, vai ser uma decisão fácil de se tomar. Não significa isso. Por muitas das vezes, Deus nos chama para algo desafiador. E isso traz frio na barriga. Isso traz um certo tipo de medo também. Mas mesmo ao desafio, existe uma convicção santa. Existe um alinhamento interior dentro de nós. Porque Deus fala com clareza e não com confusão. Então entenda isso aqui. Todo chamado de Deus não significa que, embora ele vai dar clareza, não significa que isso não vai te dar um certo tipo de medo. Isso não significa que a decisão vai ser fácil. Às vezes Deus está te chamando para você mudar de geografia. Não é uma decisão fácil. Porque geralmente, na geografia atual, você cresceu com pessoas. Você tem família, você tem amigos, você está numa posição confortável. Então não é uma decisão fácil. Você percebe?
Mas se Deus te deu clareza, se ele falou com clareza para você, não há o que temer. Porque o mesmo Deus que chama é o mesmo Deus que o sustenta. Não há o que temer. Então, eu quero que você entenda isso aqui. A direção de Deus não significa de forma alguma que vai ser uma decisão fácil para você tomar. Mas significa que tem clareza. Porque Deus não fala trazendo confusão, não. Tá? Quando Deus fala, o Espírito encontra direção. Agora, do contrário, quando a carne grita, a alma atropela. E aí, meu irmão, tudo desanda. Vamos para o terceiro sinal, anota aí. A voz de Deus gera obediência e fruto. A voz de Deus gera obediência e fruto. E aí eu quero que você entenda que quando Deus realmente fala, ele não alimenta uma curiosidade espiritual nossa. Vou deixar mais claro para você entender. Quando Deus realmente fala, isso que ele está falando não alimenta apenas a curiosidade, mas gera transformação dentro de nós. Mas gera uma mudança prática, uma transformação prática. Tiago, capítulo 1, verso 22, está escrito: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Tem que gerar prática, meu irmão. É por isso que ao final desse mês da manhã eu sempre trago o desafio para vocês. Tem que gerar prática. Tem gente que quer ouvir a voz de Deus para sentir emoção. Pra sentir um friozinho na barriga, eu ouvi a voz de Deus. Mas entenda uma coisa, Deus fala para gerar obediência. Deus fala para gerar transformação. Deus fala para gerar mudança. Se uma direção supostamente veio de Deus, se essa direção supostamente veio de Deus, mas ela só alimenta a sua vaidade, ela só alimenta o seu ego, só te traz altivez de espírito, orgulho, pressa, independência, se eu te informar, meu irmão, Deus não está nesse negócio. Deus não está nesse negócio, porque a direção de Deus não é para alimentar o seu ego. A voz de Deus não é para te dar altivez de espírito. A voz de Deus, a direção de Deus, não é para te gerar um calafrio, um frio na barriga. É para te trazer transformação, é para te dar direção. Meu irmão, com tudo isso que eu te passei aqui, é impossível agora você não ter discernimento quando é Deus falando. É só se você voou aqui na aula. Aí você precisa voltar, assistir de novo. Te passei os 3 principais sinais bíblicos à luz da Bíblia, de como você vai saber discernir agora quando é Deus e quando não é. Então, se você voou, se você, não sei, estava aí navegando no mundo da lua, você vai precisar voltar e assistir de novo, tá bom? Então, vamos lá? Entenda uma coisa, antes de eu ir pro desafio aqui. A voz de Deus sempre vai procurar nos aproximar mais de Cristo. Vai trazer fruto. E bons frutos, aliás. Vai trazer fruto, vai gerar temor, vai gerar quebrantamento. E, acima de tudo, vai gerar obediência. Amém? Essa aula te ajudou? Te tornou uma pessoa mais sábia? Te trouxe mais discernimento? Comenta aqui que eu quero saber. Eu quero que você imagine agora, só para você entender, a gente finalizar aqui a aula. Imagina alguém que está prestes a tomar uma decisão. E talvez se alguém, até você está para tomar uma decisão. Às vezes para abrir um negócio, às vezes para mudar a sua geografia. Às vezes, enfim, para tomar uma decisão. Você está para tomar uma decisão e essa decisão é muito importante. Essa decisão é muito importante para sua vida. E aí você pensa assim, olha, eu acho que Deus está nisso. Olha, eu acho que Deus está me mostrando exatamente isso aqui. Você vai precisar fazer um filtro. Você quer aprender a fazer esse filtro agora? Então, você vai fazer 3 perguntas básicas para você mesmo. Se quiser anotar, fica à vontade. Isso está de acordo com a palavra de Deus? Primeira pergunta que você vai fazer. Isso que está no meu coração está de acordo com a palavra de Deus? Segunda pergunta, isso produz clareza ou só agitação? Uau. Isso aqui é poderoso. Traz clareza para mim, eu sei o que vai acontecer lá, eu sei as possibilidades que me aguardam lá do outro lado, o que Deus vai fazer, ou é só agitação, ou é só euforia, ou é só... É a pergunta importante que você tem que responder. E última pergunta, isso me leva à obediência e ao fruto, ou só satisfaz o meu ego? Ou só satisfaz o meu desejo pessoal? Responde isso aqui, você vai ter a clareza para tomar qualquer decisão na sua vida. Eu tenho certeza que isso aqui vai te dar clareza. Porque nem tudo que emociona, meu irmão, pega essa semente. Nem tudo que te emociona vem de Deus. O ser humano tem muito esse negócio de, não seja um discípulo levado por emoções.
Inclusive, eu falo até sobre isso no nosso programa de formação de discípulo. Não seja esse discípulo, tá? Nem tudo que vem de Deus causa emoção. E nem tudo que vem de Deus amassageia o ego. Geralmente está muito mais ligado ao confronto, tá? Muitas pessoas, elas erram, não é porque Deus não falou. Essas pessoas erram porque elas quiseram transformar o desejo delas, o desejo que elas já tinham, em uma direção. E é aí que as pessoas erram. Quer transformar desejo em direção. O problema está aí. Por isso o discernimento, ele é muito importante. Ele é questão de sobrevivência, tá? Questão de sobrevivência. Então, vamos pro desafio. Hoje eu quero desafiar uma coisa muito simples, tá? Porém, muito, muito poderosa. Você vai pensar em uma área da sua vida hoje que você precisa de uma direção. E aí eu não sei. Não sei, só você vai saber. Eu sei as áreas que eu preciso de direção. Eu sei o que eu tenho pedido ao Senhor. Agora, você não sei, é algo muito pessoal. Pensa numa área que você precisa de direção. Pode ser uma decisão, uma dúvida, um caminho, uma porta, uma escolha. Pense em uma área. E depois você vai se perguntar. Você pode até escrever no papel. Faz essas perguntas. O que eu estou sentindo frente a isso? Segunda pergunta. O que a Bíblia diz sobre isso? E a última pergunta. Isso me aproxima mais de Deus ou da minha vontade? Faça isso. Depois você me conta o resultado. Tá bom? Então digita pra mim no chat, digita pra mim nos comentários. Senhor, me dá discernimento. Todo mundo digitando. Senhor, me dá discernimento. Enquanto você digita, quero te lembrar de deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei, de se inscrever no canal e de compartilhar o Semente da Manhã. Eu tenho certeza que vai ser uma semana daquelas. Vai ser uma semana poderosa, aonde Deus vai te dar mais discernimento para as coisas. E você nunca mais será enganado por ninguém. Nunca mais depois dessa semana. Então eu, no seu lugar, não perderia nenhuma aula essa semana e já compartilharia aí nas suas redes sociais, nos seus status, para 5 pessoas no privado, no grupo da sua igreja, no grupo da família, no grupo dos amigos, porque eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas também. Amém? Maravilha? Senhor, me dá discernimento. Vamos orar comigo? Feche teus olhos, curva tua cabeça. Se você não puder, eleve seus pensamentos aos céus e ore comigo. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais essa manhã. Nós reconhecemos, ó Pai, que nós precisamos da Tua direção. Em um mundo, Senhor, onde há tantas vozes, nos ensina a discernir a Tua voz. Tira de nós toda a confusão, toda a precipitação, toda a carnalidade, todo engano, ó Pai. Alinhe o nosso coração com a Tua palavra. Nos dá sensibilidade espiritual para ouvir, entender e obedecer aquilo que vem de Ti, ó Pai. Que não sejamos mais guiados pelas nossas emoções, nem pelo medo, nem pela pressa, mas pela Tua verdade. Forma em nós um coração obediente, maduro e sensível ao Teu Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Você recebe sua oração? Preparados para dar o nosso grito de guerra? Assim que eu falar, então, More Bible, eles precisam digitar o quê? Mais Bíblia. Mais Bíblia. Então, no mais é isso, tamo junto, somos um More Bible. Mais Bíblia. Mais Bíblia.